Tem alguma coisa interferindo, cara? Você está ao vivo. Não. Galera, tá desafiador hoje o negócio. Vamos lá. Pela terceira vez. Entrando e agora vai dar certo. Proteção. Ô Josi, bem-vinda. Nossa, 2 vezes caiu a live, agora não vai mais cair. Aí, ligou. Vamos lá. Vão entrando, vão chegando. Todos bem-vindos. Lídia, entrou, eu entrei 2 vezes e caí 2 vezes. Isso não costuma acontecer. A gente não está no Wi-Fi aqui, porque não está funcionando o Wi-Fi do apartamento que a gente está. Mas é bem bom o sinal do 4G aqui. Então a gente usou ontem, hoje. Eu fiz a live ontem do Lira também pelo 4G, não deu problema nenhum. Então, vamos lá. Ó, a Isis tá na live, filhota linda, tá fazendo 8 meses. Hoje. 8 meses da nossa gostosura Isis. Gente do céu, que alegria, né? Tá demais, ela tá demais. Fiz um storyzinho dela hoje lá, rindo, dando gargalhada, né? Vocês viram, né? É de derreter o coração, né? O cardíaco se expande. Então vamos lá, galera. Não vou protelar muito mais agora, porque a gente já entrou 2 vezes, né? E aí a gente vai comprometendo o nosso horário. Já são 9h10 quase. Então eu vou ancorar a energia do Cristo através do grande portal do Pai Nosso em aramaico. Uma vez no idioma original, no aramaico, e uma vez a tradução para o nosso português, né? Não vou fazer toda a explicação de novo da posição, né? do mudra do Cristo. Mas quem quiser acompanhar é o dedo indicador e médio da mão esquerda no centro cardíaco, indicador médio e polegar da mão direita voltados para cima, para as 3 Marias, para o cinturão de Órion, tá bom? Que é de onde vem a consciência crística. Então quem quiser fazer esse chamamento, esse ancoramento seguindo esse mudra, fica à vontade. Quem não quiser, só mantenha as mãos sobre as pernas, sobre a poltrona, ou de uma maneira mais confortável possível, tá bom? Respira, relaxa, interioriza. Se por acaso cair, vocês me avisam durante a... Não vai cair, né? Mas vou gravar. A energia do Cristo já está presente. Abvund Bashmai, Netkad Shimach, Teitei Malkutar. Nervoei Tsubiana Raikana, Tibashmaya Arbaach, Havlan Larmat Sunkanan Yomana, Washboklan Halben Wartahen, Raikana Dafanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsa Mimbisha, Metod Elahe Malkuta, Wahaila Wateshburta, Lahalan Naumin. Amém. Tradução. Ó, Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa. Direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora. Que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia tudo o que assimilamos em pão e em entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detêm. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo, de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja.
Gratidão, galera! Sejam bem-vindos, família Papos de Quarta. Gratidão pela participação de todos, né? Por estarem aqui comigo mais esse dia. Gratidão, galera, que está aí hoje na plateia, live com plateia. Oi, Nanda, sejam bem-vindos. Izzy, sejam bem-vindos todos. Os que chegaram durante a oração, durante o ancoramento, vão chegando. Quem quiser chamar a galera aí para a gente bater esse papo hoje, se quiser mandar um aviãozinho, hoje a gente vai falar sobre as 3 inteligências: a inteligência cognitiva, a inteligência emocional e a inteligência espiritual. Óbvio, né, gente, que são temas extremamente profundos, que daria para cada uma dessas inteligências, seria tema para várias lives, só uma das inteligências. Então a gente vai falar sobre elas de uma forma muito generalizada, situar, né, o que é uma coisa, o que é outra, algumas dicas de como desenvolver, como perceber em que ponto de desenvolvimento de cada uma dessas inteligências a gente está, né? Apesar de serem coisas não quantitativas, mas qualitativas, né? A não ser a primeira delas, que é a cognitiva, que pode ser medida. A gente vai procurar dar essa ideia geral e algumas dicas rápidas, tá? Algumas ideias rápidas. Tem um livro saindo, aliás, ele já está pronto, né? Vai ser o meu 3º livro. Para quem sabe, já me acompanha há algum tempo, eu tenho 2 livros publicados, que é um livro de 2010 que chama-se Reflexões Insensatas, né? Esse livro não está mais à venda, ele já foi esgotado e eu não fiz outras edições. O 2º livro, As 13 Lições de Ninja, que está na 2ª edição pela plataforma Clube de Autores, que várias pessoas adquirem lá pelo site e tal, né? Que está à disposição o link ali no meu perfil no Instagram. E tem esse 3º livro agora que ficou pronto, mas que já está na editora, já está em processo de análise agora da editora, como que chama? Caramba, me fugiu a palavra. Antes da edição. Enfim, gente, alguém coloca aí pra mim esse termo, que eu esqueci esse termo agora. Tem diagramação, tem edição, tem correção, né, ortográfica, enfim, uma série de coisas, registro na Biblioteca Nacional, enfim, códigos, uma série de coisas. Agora ele está nesse processo, a escrita dele já foi finalizada e eu acredito que ele vai estar à disposição em abril, maio, entre abril e junho, entre o mês 4 e o mês 6, tá? Até lá vai ser esse processo, esse trâmite que sempre tem. Esse livro, o tema, né, o título desse livro é O Lado Espiritual do Sucesso. A gente vai abordar todos os componentes que são importantes para que a gente obtenha o sucesso na vida, o sucesso de uma forma não romantizada, como a gente às vezes olha para ele, ou como querem nos passar, né? Aquela pessoa que tem fama, que anda com um carrão. Não, o sucesso é aquele sucesso real, verdadeiro, duradouro, né? A plenitude, a alegria, o bem-estar, a saúde física, emocional, mental, espiritual, a saúde no trabalho, a saúde nos relacionamentos, a plenitude, a alegria, a felicidade, a vitalidade. Isso é o sucesso. O sucesso é um termo muito amplo, né? E nós vamos abordar os componentes espirituais para que esse sucesso seja alcançado, para que ele seja conquistado na vida prática, né? E para isso nós vamos falar, dentro desse livro, dentro dessa grande temática, a gente vai falar das 3 inteligências, porque não tem como falar desse sucesso amplo se a gente não abordar esse tema, né? A gente precisa entender como que funcionam essas inteligências no nosso dia a dia, desde da mais conhecida e mais antiga ao nosso conhecimento, que é a inteligência cognitiva, que é o famoso QI, e depois, já muito mais recente, o conhecimento sobre a inteligência emocional, que é conhecida como QE, e agora um termo que algumas pessoas ainda, às vezes eu falo isso e algumas pessoas ainda nem ouviram falar, né? É um conceito bem novo,
o conceito de inteligência espiritual. Então a gente vai falar um pouco sobre cada uma dessas inteligências aqui, de novo, de forma rasa, né? Não tem como a gente aprofundar numa live dentro coisas tão, conhecimentos tão, mas para a gente já começar a dar uns pitacos aí, como é que chama, spoiler, né? Do que o livro vai trazer ali na frente em abril, maio, junho, tá bom? Então vamos lá. Entender primeiro então, gente, essa divisão entre entre esses sistemas de inteligência, essas três inteligências, né? A primeira delas é a inteligência cognitiva, que a gente chama de QI. A inteligência é a capacidade, as capacidades cognitivas que a gente utiliza no dia a dia, falando num grosso modo, para resolver problemas, para tomar decisões, para ter resoluções. Pitado mesmo, Fê, não entendi, Vanessa. Para a gente tomar as resoluções, ter as ideias, tocar a nossa vida na prática, as questões do nosso trabalho, do nosso dia a dia, das nossas finanças, de uma forma producente, né? A inteligência que a gente usa para isso, para resoluções, por exemplo, de questões matemáticas, de questões físicas, de entendimento de uma matéria, de um tópico, enfim, de um conhecimento específico, a gente vai usar o QI, né? O QI pode ser medido. A inteligência cognitiva, ela pode ser medida, né? O famoso, o QI do fulano é absurdamente alto, ou tem um QI baixo. A gente cresceu ouvindo isso, né? E a gente nem sabia muito o que isso significava, na verdade, né? Depois de adulto que eu soube que tinha testes para quantificar o nosso coeficiente de inteligência, né? Que é, na verdade, a verdadeira sigla do QI, né? Que é a inteligência cognitiva. Então, o QI é a única dessas três inteligências que pode ser quantificado através de testes, né? Não são testes completamente precisos, existem várias formas de quantificar, de fazer esse teste, de chegar nessas respostas, mas existe uma forma de quantificar a inteligência cognitiva de um ser humano, né? Que é através desses testes do QI. O QI, vamos lá, a base, o QI baixo e o alto, ele vai aí de 80 para 120, mais ou menos isso, se eu não me engano. Eu tenho esses dados lá no livro, né? Eu coletei esses dados, mas agora talvez eu não me lembre o número exato, mas eu acho que é por aí. Um QI baixo, o que é um QI baixo, né, gente? É uma pessoa que tem uma inteligência cognitiva não muito desenvolvida, né? Que tem dificuldade de discernimento, tem dificuldade de conectar ideias, tem dificuldade de ter clareza em várias coisas que para os outros seres humanos com um coeficiente de inteligência médio é normal, é natural. Essa pessoa vai encontrar um pouco mais de dificuldade, né? Não é um problema, não é uma deficiência, é apenas um coeficiente que está ali presente, mas não está tão desenvolvido. E é só isso. Então esse QI nessas escalas mais baixas, ele gira em torno de 80 mais ou menos, né? E um QI muito alto, ele gira em torno de 120, né? Um QI de 120 para mais, e quando a gente começa a elevar esse QI, a quantificar números maiores de coeficientes de inteligência, de 140, a gente já começa a falar de pessoas superdotadas, de gênios, né? Daí para mais a gente vai escalonando para as pessoas com maior capacidade cognitiva, e que a gente conhece sobre essas denominações, gênio e superdotado, enfim, né? Então o QI é isso, QI é essa capacidade de resolver coisas, de solucionar problemas, de conectar ideias, de discernir entre uma coisa e outra, essa capacidade usada no dia a dia, né? Durante muito tempo acreditou-se que essa era o sucesso, porque a ideia do livro, O Lado Espiritual do Sucesso, não é falar das três inteligências. A gente usa as três inteligências para dar base para o conteúdo do livro, né? Então, durante muito tempo acreditou-se que o QI era a coisa mais importante para o sucesso ser alcançado, né? Por exemplo, o sucesso profissional ser alcançado.
as pessoas acreditavam piamente que uma pessoa com um QI muito elevado, ela necessariamente, um gênio, necessariamente ele seria, ele teria destaque na sua profissão, ele teria prosperidade, ele teria sucesso financeiro, sucesso profissional, abundância, ele seria um destaque no seu ramo de atividade. Acreditou-se durante muito tempo que o QI era suficiente para garantir o sucesso, a plenitude, o sucesso, aquele velho sucesso que a gente conhecia, um sucesso estereotipado. Com o passar dos anos, com o processo de expansão de consciência que a gente vive, né? A gente vive, todos nós vivemos esse processo de expansão de consciência de forma diária, cotidiana. A humanidade e profissionais comprometidos com esse processo de expansão de consciência, de desenvolvimento humano, foram percebendo o óbvio. QI alto não é necessariamente uma garantia de sucesso, não é necessariamente uma garantia de plenitude, de obtenção de resultados, né? Porque existem muitas pessoas com QI elevadíssimo que estão penando para pagar as contas básicas do dia a dia ou para conseguir um emprego, não conseguem. E aí foram aprofundar nesses conhecimentos o porquê, né, que as pessoas tão inteligentes às vezes tinham resultados tão negativos. Aí começa-se a se pensar em outras hipóteses. E aí, mais ou menos em 85, acho que foi 85, o psicólogo, né, americano, Daniel Goleman, ele compilou num estudo, num livro, estudos que já vinham acontecendo há algumas décadas sobre essas outras modalidades, sobre uma outra modalidade de inteligência, que ele deu o nome, ele cunhou com o nome de inteligência emocional. Aí a gente já começa a aproximar um pouco mais dos motivos pelo qual muitas pessoas conseguem resultados maravilhosos, mesmo não sendo brilhantes em nenhum aspecto, em nenhuma área da vida, e outras pessoas, apesar de terem inteligências muito diferenciadas, não conseguem se destacar e não conseguem, às vezes, lidar com as coisas mais simples da vida, né? Por quê? Descobriu-se que uma pessoa ela pode ter um QI muito alto e um QE, uma inteligência emocional, muito baixa. Bom, o que é o QE? Do que fala essa inteligência emocional? Como o próprio nome já diz, a inteligência emocional ela trata das nossas emoções, né? A maneira como a gente age, a maneira como a gente reage aos acontecimentos do dia, a maneira como a gente lida com a pressão, a maneira como a gente lida com situações adversas, a maneira como a gente lida com o sucesso, a maneira como a gente lida com o fracasso, a maneira como a gente lida com ter muito dinheiro, a maneira como a gente lida com estar zerado e não ter dinheiro para comprar uma água mineral, a maneira como a gente reage a um elogio, a maneira como a gente reage a uma crítica, isso tudo a gente está falando de inteligência emocional, né? Diferentemente da inteligência cognitiva, a inteligência emocional ela não pode ser medida. Não tem como não existe um teste que quantifique a inteligência emocional. A gente pode, dentro de uma avaliação, de uma análise muito subjetiva, concluir que fulano de tal tem uma inteligência emocional maior ou mais desenvolvida que o fulano de tal. Em alguns casos é gritante, né? Porque a gente vê comportamentos e reações das mais diversas na vida e a gente às vezes percebe numa avaliação muito rápida e simples e fácil de fazer até que fulano de tal precisa desenvolver mais essa inteligência emocional. Então ela trata do quê? Como o nome já diz, das emoções, né? Em primeiro lugar, ela trata de conhecer as próprias emoções. Porque muitas vezes, gente, essas emoções não são nem do nosso conhecimento. Aí, quando elas não são do nosso conhecimento, a gente está longe do processo de cura e desenvolvimento da inteligência emocional ainda, quando a gente não conhece as nossas emoções. Quer ver? Exemplo. Aquelas pessoas que te dão um feedback com constância, assim. Fulano de tal, você é muito irritado, você é muito explosivo, muito dono da verdade. A pessoa olha e fala assim, não, isso é impressão tua, isso é coisa tua, você que está vendo isso em mim. Às vezes a gente até usa algumas
falas aí da nova era para justificar isso, né? Se você está vendo isso em mim, é porque isso está dentro de você. Ok, mas tem contexto para tudo, né? Às vezes um feedback que a pessoa está te dando, não necessariamente ela está te dando esse feedback porque ela traz isso dentro dela. Às vezes ela só quer te ajudar no teu processo, né? E muitas vezes a gente recebe esse tipo de feedback 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30 vezes ou a vida inteira, e a gente continua nesse processo de não, imagina, isso é você que está vendo, isso é coisa da tua cabeça, eu não sou assim, mas todo mundo está vendo isso e só você que não vê, né? Então até que ponto você está se empoderando, porque tem diferenças muito sutis, gente, em formas de agir e de reagir às coisas. Às vezes alguém quer te colocar alguma coisa que você tem que se empoderar sim, você tem que se posicionar sim, mas você tem que fazer também sempre, constantemente o teste. Será que o que essa pessoa está me falando não é um feedback que reflete exatamente como eu sou? E se essa pessoa falou, e aquela falou, e a outra falou, e a outra falou, será que todo mundo está errado e só eu que estou certo? Então durante muito tempo a gente fica num processo de negação. E quando a gente está na negação, a gente está no desconhecimento das nossas emoções. A gente não sabe. A gente não quer olhar para isso. Então a gente nega. Não, eu não sou isso, eu não... Quando eu nego, eu desconheço. Pronto, eu não trabalho, eu não olho para isso, né? Como se eu desconhecesse completamente a maneira como eu funciono. E aí se eu nego, se eu desconheço a maneira como eu funciono, eu não evoluo, né? Aí existe um momento que a gente entra num processo de expansão de consciência e começa a dar os passos, né, conscientes para o aprimoramento, para o melhoramento, e aí a gente baixa a guarda. Tá bom, tá todo mundo falando isso a meu respeito, eu já recebi esse feedback da minha mãe, já recebi do meu pai, já recebi da minha irmã, do meu namorado, da minha namorada, da minha filha, do meu filho, acho que está na hora de eu olhar para isso. Aí a gente deu um passo à frente na inteligência emocional. A gente começou o processo de se desenvolver dentro daquela emoção, dentro daquele quesito, vamos usar aquele exemplo que eu dei, do ser muito explosivo, de ser muito autoritário, o dono da verdade, né? Então ali você começou a dar um passo. Dentro daquele aspecto você vai começar uma cura, um processo de cura daquela emoção, né? Que lógico que vai interferir na forma ou no grau de inteligência emocional que você tem hoje. Você vai melhorar nesse aspecto, a tua inteligência emocional vai ficar mais desenvolvida. Pelo simples fato de você sair do desconhecimento, da ignorância daquilo, do não olhar para aquilo e passar a olhar para aquilo a partir de agora, né? Então, o segundo passo, depois do conhecer, reconhecer as próprias emoções, é a gente aprender a lidar com elas. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu sempre tive um problema, gente, uma dificuldade gigantesca em engarrafamento, em trânsito. Aquele trânsito que para, que você não consegue ir para frente, para a direita, nem para a esquerda, e não consegue mais dar ré para fazer um retorno. Aquilo que te coloca numa situação de tu não tem o que fazer. Você tá... E principalmente quando tinha problema com horário, quando tinha que chegar em algum lugar e eu me via naquela situação e via que eu ia perder o horário para o compromisso, por estar naquela situação, aquilo me tirava muito do sério. Muito do sério. E isso, gente, aconteceu dezenas de vezes. Acho que centenas de vezes, né? De eu me ver assim, totalmente transtornado internamente, a frequência cardíaca mudava, começava a xingar, a frequência, né? Hoje a gente entende bastante de frequência, de vibração, de energia. A frequência ia lá embaixo, já começava a me sentir irritado, já começava a me sentir impotente, começava a me sentir, vamos falar na cozinha, como diria o Gaspareto, eu ficava puto da cara, mas puto com o trânsito. Eu não estou totalmente curado com isso, tá? Eu estou ainda num processo disso. Em algum momento dessa minha caminhada de expansão de consciência, isso aconteceu tantas vezes que acabou ficando claro para mim. Acabou ficando claro, porque foi uma coisa muito repetida. Muito repetida. Volta e meia eu me encontrava nessa situação e caía no mesmo lugar. De irritação, de angústia, de falta de paciência, de xingava quem viesse na mente, olhava para o espelho e xingava a mim mesmo. Enfim, como aconteceu
tantas e tantas e tantas vezes, uma hora ficou claro, eu falei, caraca, meu, tem um funcionamento esquisito aí quando o assunto é trânsito, né? Quando o assunto é engarrafamento. Opa, a partir desse momento foi despertada uma consciência, existe um problema aí, que é meu. A situação tá lá, eu não vou mudar a situação. Existe engarrafamento cada vez mais, existe fila, existe a gente parar. Isso tá ali, tá estabelecido. Como que eu vou reagir a isso daqui para frente? Aí começou um processo consciente de me melhorar, de aprender a lidar com isso. O que eu comecei a fazer? A partir desse momento que ficou muito claro, que ficou muito consciente que eu tinha um problema com isso e que eu precisava resolver esse problema. Porque cada vez que eu passava por esse problema, a minha frequência ia lá embaixo e eu estragava o meu dia às vezes. Estragava a reunião que eu ia chegar, porque às vezes eu chegava 20, 30 minutos depois da reunião e o problema não era nem o atraso, o problema era o modo como eu chegava lá. Eu já chegava irritado, a minha mente já não estava clara, os pensamentos já não fluíam, as ideias não fluíam, mas não era muito por causa do tempo que eu perdi, que eu me atrasei. Era muito mais pelo estado frequencial que eu chegava quando eu chegava no local. Então, o que eu comecei a fazer conscientemente? Quando eu percebi, a gente só faz algo quando a gente percebe que tem um problema, né? Ou seja, quando a gente sai da ignorância. Já conheço essa emoção, agora eu vou aprender a lidar com ela. Eu comecei a cada vez que eu me parava numa situação de engarrafamento, e isso eu faço até hoje, gente, a ligar um podcast com uma palestra que eu queria muito ouvir e não tinha ouvido ainda porque não tinha tempo. Eu recebo muitos vídeos de pessoas, né, no WhatsApp. Fernando, olha só esse vídeo, que legal, que bacana, fala de energia taquiônica, fala de mestres ascensionados, vê o que tu acha disso. E eu não consigo dar conta, porque vem bastante vídeo, né? Vem bastante contribuição. Aí, o que eu faço nessas situações? Eu coloco um vídeo desse para assistir. Às vezes o WhatsApp que está atrasado pra caramba, os feedbacks que eu tenho que dar no WhatsApp, eu começo a dar feedback, eu vou aproveitar isso. O que muda aí? Muda a minha sensação. Aquela sensação de impotência, de eu estar perdendo, tô perdendo um tempo aqui sem nada. E quer ver, raiva me dava, gente? E dá ainda. É quando a gente sai daquele negócio, daquele nó, e a gente olha para o lado e diz, o que estava causando isso? Não tem nada aqui. Não teve um acidente, não tem uma blitz. Gente, de repente a coisa abriu e foi. Tem umas coisas que eu não consigo entender. Mas, enfim. Ao invés de eu ficar nesse lugar de irritado, de julgamento, eu mudei o que se chama hoje, que eu não gosto muito desses termos em inglês, mas vamos lá, né? Eu mudei o meu mindset a respeito desse momento, né? Então agora eu aproveito aquele momento para assistir uma live, colocar o meu WhatsApp em dia, para assistir aquele vídeo, aquela palestra, aquele podcast que eu não estava conseguindo ouvir porque não estava tendo tempo, os áudios do Gasparetto, as aulas, os cursos, tem um monte de coisa ali que eu não dou conta. Então, se eu vou ficar 1h30, às vezes 2, 3 horas aqui, olha só que puta tempo que eu tenho para pelo menos tentar acompanhar, né, a demanda de coisas que ficaram para trás. Então, ressignifiquei. Essa palavra para mim é muito forte. Ressignificar. Ressignificar é reaprender a lidar com algo. Com uma emoção, com um acontecimento ou com algo que acontece na tua vida. Então, esse é um mecanismo de cura e de desenvolvimento da inteligência emocional. Primeiro é a gente conhecer aquilo que é uma deficiência nossa. Olhar para aquilo sem máscaras, né? Então, se alguém te dá um feedback muito constante, você é autoritário, você é egocêntrico, você é difícil de lidar, você é complicado nisso, naquilo. Eu sugiro, pare de achar que existe uma teoria da conspiração contra você. Talvez essas pessoas estejam certas. E aí, quando você para e olha para isso com verdade, você dá um passo além. Aí, tá, beleza, entendi. Eu sou autoritário, sou egocêntrico, sou irritado, isso e aquilo. O que eu vou fazer agora com isso? De que forma? Quais as ferramentas? O que eu vou fazer para melhorar, para desenvolver isso? Para aprender a lidar com essa situação? Eu desenvolvi a minha no trânsito, né?
E aí, eu tô falando de uma coisinha assim, né, trivial para um exemplo, mas eu tenho várias outras minhas também que eu já detectei e que eu procuro sempre lidar com elas, melhorá-las, né, desenvolvê-las, mas em um primeiro momento eu tive que identificá-las. Aí que está o ponto. Inteligência emocional é o ato de nós identificarmos as nossas emoções perante os acontecimentos. E quando a gente descobrir, a gente identificar que a gente é deficiente numa determinada situação, num determinado aspecto, a gente tomar ações práticas para a gente mudar aquilo na gente, para a gente desenvolver aquilo e para a gente sair daquele estado e provocar uma cura. E quando a gente começa a fazer isso numa coisa, em duas coisas, três coisas, vem uma terceira etapa do desenvolvimento da inteligência emocional, que é a automotivação. A gente começa a gostar de lidar com esses desafios. Porque é um desafio. É um desafio, né? A gente lidar com coisas que às vezes tocam lá na ferida, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. É desafiador. É muito mais fácil não olhar. Mas quando a gente começa a lidar com isso e começa a ter resultados com isso, por exemplo, a primeira vez que eu entrei num engarrafamento e pela primeira vez na vida eu não fui para esse lugar de irritação, de baixa frequência, de nervosismo, de raiva. Por quê? Porque eu coloquei uma música, eu coloquei um podcast, uma palestra e me senti pleno naquele momento. Olha só que bom que eu tenho 1h30 aqui, posso organizar isso, posso dar sequência para isso que eu já tinha iniciado e não conseguia dar. E eu não fiquei com raiva. Pela primeira vez que aconteceu isso, gente, eu me senti o quê? Caraca, estou conseguindo lidar com esse sentimento, com essa emoção. Esse sentimento de vitória, de triunfo sobre aquilo que até ontem te dominava, vai te trazendo uma outra coisa, automotivação. Você se sente motivado para trabalhar continuar trabalhando essa e todas as outras coisas que você julgue, que você ache que ainda precisem ser melhoradas. Por quê? Porque você teve um sentimento de vitória. Você teve um sentimento de triunfo sobre aquilo. Até ontem aquilo te ganhava. Aquilo chegava no teu cenário e te derrubava. Hoje aquilo não te derruba mais. Você dribla. Você cria uma forma de lidar com aquilo e, pelo contrário, ao invés de você ficar irritado, você fica até feliz. Ah, que bom, agora eu tenho 1h30 para colocar as minhas coisas em dia. Triunfei sobre aquilo que até ontem me dominava. Isso me dá automotivação. Viu como eu sou forte? Viu como eu posso ressignificar as coisas? Viu como eu tenho condições e capacidade de lidar melhor com as minhas emoções, com os meus sentimentos? Isso nos automotiva para sermos cada vez melhores, não apenas nessa, mas em todas as áreas que a gente tem desafios. E também naquelas que a gente já desenvolve de uma maneira legal e bacana. Essa capacidade de lidar com as coisas, essa automotivação que tem, nos leva a um outro passo da inteligência emocional, que é algo que está muito hoje na moda, né? Uma palavra chamada empatia, né? A gente começa a perceber que as pessoas, elas não necessariamente elas estão ali para nos chatear, para nos irritar, ou aquela coisa assim, fulano de tal é uma pedra no meu sapato, né? É um karma, que a gente gosta de usar esses termos, né? Fulano de tal lá na empresa, acho que é um karma, é coisa de vida passada. A gente traz isso de uma forma negativa, de uma forma pejorativa, querendo dizer, aquilo é ruim para mim. Ele é ruim porque ele me traz um certo tipo de desconforto. Quando a gente entra nesse lugar de chamar para si, não, talvez essa pessoa ela não esteja aí porque ela é um karma ou porque ela é um estorvo para mim. Talvez ela esteja para me mostrar algo muito legal e para me fazer entender e lidar com essa matéria, aprender, desenvolver nessa matéria. Então eu passo a ter até uma simpatia por essa pessoa. Eu passo até a nutrir um bom sentimento para com ela. Por quê? Porque ela está me trazendo oportunidade de crescimento. Gente, é lógico que isso leva tempo para a gente entender. Leva tempo para a gente entender. E mesmo depois da gente entender, a gente às vezes cai. A gente cai no vitimismo, a gente cai no que fulano de tal veio só para me ferrar. Não existe isso, né? Existe alguém ali que está te trazendo um tópico aí da tua vida que precisa ser melhorado. Eu posso olhar para essa pessoa como um karma de vida passada,
como uma pedra no meu sapato, como uma mala, como, ah, meu Deus, eu não aguento nem olhar para aquela pessoa ali. Ou eu posso olhar para essa pessoa de uma forma positiva. Eu posso olhar para essa pessoa e pensar assim, caraca, muito obrigado, eu vou desenvolver muito nisso que eu preciso desenvolver, justamente porque você está aqui, você está trazendo isso, você está evidenciando isso para mim, que eu preciso melhorar nesse ou nesse aspecto. Então, olha o ressignificar aí de novo. A gente ressignifica algo que poderia só denegrir, que poderia gerar confusão, que poderia gerar queda de frequência, que poderia gerar confusão, e a gente começa a lidar com aquela pessoa de uma outra forma. Ou seja, a gente traz empatia para o processo, né? A gente para de olhar aquela pessoa como alguém que está ali para nos fazer... só um pouquinho, gente. Para alguém que está querendo nos prejudicar, ou enfim, essas coisas que a gente gosta de acreditar e se vitimizar, né? Essa habilidade e essa ressignificação das relações e das nossas próprias dificuldades e desafios, ela vai nos levar a melhora, né? Como eu usei agora do exemplo dessa pessoa específica que me traz algo, ela vai me levar a uma melhora natural, consequente, das minhas relações interpessoais. Então, o desenvolvimento da inteligência emocional, ele vai começar com a identificação das minhas próprias emoções, como que eu funciono dentro desse ou daquele aspecto, daquele cenário, e ela vai terminar com um crescimento exponencial da minha capacidade de interrelacionamentos pessoais, né? De trocas, de relações. E eu não preciso falar hoje o quanto que isso facilita a nossa vida, em todos os aspectos, né? No profissional, nos nossos projetos, na família, no grupo de amigos, nos grupos de filosofia, de busca, numa igreja, ou qualquer grupo que a gente esteja inserido, a capacidade de relacionamento ela é vital, senão a gente não consegue participar de forma saudável desses grupos, né? Então, o desenvolvimento da inteligência emocional vai começar nesse patamar, né? Na identificação desses padrões de comportamento, de ação e reação, e ela vai culminar num aumento exponencial das minhas capacidades de lidar comigo mesmo, com as coisas minhas do dia a dia e com os outros que me trazem situações, com o próximo, com a família, com o cônjuge, com amigos, com superiores, com subordinados, pessoas que nos trazem situações no dia a dia, porque o dia a dia está aí e está cheio disso, né? Quem me falar que não tem essas situações, essas pessoas que trazem processos que a gente precisa lidar, caraca, né? Você está vivendo realmente um mundo Nárnia. Mas existe, está aí, né? E a gente cai às vezes numas ideias muito equivocadas e achar que entrei num processo de expansão de consciência, esse tipo de coisa não vai mais acontecer, eu só vou atrair pessoas da luz e que falam de luz e que digam namastê, e que me agradeçam, que me acham a pessoa mais linda do mundo. Não, isso não vai acontecer, né? Às vezes até intensifica o outro lado. Por quê? Porque eu entrei agora num processo consciente de expansão de consciência, de desenvolvimento da minha saúde emocional, e isso, quando eu entro num curso, esse curso tem provas. Quando eu entro num curso X, eu vou ter provas, etapas, tarefas para cumprir para ganhar o diploma desse curso. Se eu não estou em curso nenhum, talvez as provas não venham. Então, quando a gente entra num processo consciente de expansão de inteligências, desenvolvimento de inteligência emocional, por exemplo, que é o que a gente está tratando, às vezes vem mais coisas do que antes. Justamente porque agora a gente resolveu trabalhar isso. E a gente resolveu trabalhar, a gente se matriculou no curso. E aí as provas começam a vir justamente porque a gente está no curso. Então, que é isso, tá? Toda essa lógico que não, eu estou falando aqui de forma superficial, gente, porque é uma coisa bem profunda, vou poder aprofundar um pouco mais no livro, as três inteligências, né? Mas também o livro não é sobre as três inteligências, o livro é sobre o lado espiritual do sucesso, e dentro disso existe o desenvolvimento das três inteligências. O livro, para quem não pegou, o meu próximo livro, o terceiro livro, que está saindo agora entre abril e junho, que chama-se O Lado Espiritual do Sucesso, tá? Bom,
Bom, aí, há pouco tempo atrás, agora na virada do milênio, uma americana chamada Dana Zohar catalogou, trouxe, compilou estudos que trazem uma nova modalidade de inteligência, que é a inteligência espiritual, que muita gente ainda torce o nariz para esse termo. Se a pessoa for muito cética, muito pragmática, ela vai... Inteligência espiritual, lá vem esses caras da nova era, de novo, de transição planetária, lá vem esses ET, né? Querer colocar coisa que não existe. Mas existe já um largo estudo, né? E experimentos, e uma série de pesquisas. É lógico que não é possível, assim como a inteligência emocional, de ser catalogada, de ser quantificada, porque como é que você vai quantificar a inteligência espiritual de uma pessoa? A inteligência emocional dá até para a gente comparar uma reação de uma pessoa com a reação da outra pessoa, dá para a gente ter uma ideia, esse aqui eu acho que é um pouco mais desenvolvido emocionalmente. Inteligência espiritual já é um pouco mais complicado de catalogar, de quantificar. É totalmente subjetivo, né? Mas... em linhas gerais, a inteligência espiritual, gente, ela fala de capacidades de conexão com ideias superiores. Inteligência cognitiva, capacidade de resolver as coisas do aqui e agora. Inteligência emocional, capacidade de lidar com as emoções, né? Com as reações, com as interações, com as trocas. Capacidades de inteligência espiritual é a capacidade de lidar com coisas que são de uma esfera, de uma percepção mais afinada, de uma percepção mais sutil, né? Vou dar um exemplo, um comparativo, tá? Por exemplo, vou usar o mesmo exemplo do engarrafamento. O fato do Fernando estar dentro de um engarrafamento, a inteligência emocional vai me trazer uma questão. Como eu lido com isso da melhor forma possível? Isso é o que a inteligência emocional vai me propor. Fernando, para você desenvolver aqui agora é uma ferramenta, esse engarrafamento é uma ferramenta para você se desenvolver a sua inteligência emocional. Tá aqui uma prova, tá aqui um teste, para você evoluir, para você melhorar. Legal. Essa é a proposta da inteligência emocional. A proposta da inteligência espiritual, ela vai numa camada bem mais profunda. Ela não vai trazer a questão como lidar com isso. Ela vai trazer a questão por que esse engarrafamento veio para a minha história de vida agora. Se eu tinha uma reunião tão importante que eu não podia perder o horário, eu saí de casa num horário com mais antecedência do que eu costumo sair, com um tempo assim frouxo para chegar naquela reunião, meia hora antes, tranquilinho. Por quê? Que logo hoje, justo hoje, que eu tinha essa reunião que eu não podia me atrasar, eu me deparo com esse engarrafamento. Ou seja, a inteligência espiritual, ela trata de questões mais profundas, de questões existenciais. Tá? É muito mais profundo do que apenas aprender como lidar com isso. Aprender como lidar, sem saber a origem profunda daquilo. Né? Porque quando você vai na origem daquilo, você começa a trabalhar outros aspectos, você começa a curar outros aspectos muito mais aprofundados. Muito além do que simplesmente, por exemplo, vamos para o meu exemplo de novo. Ok, eu achei uma forma de lidar com isso. Mas talvez, se isso acontece cotidianamente comigo, existe algo muito mais profundo. Talvez seja um processo de autossabotagem que o Fernando está fazendo consigo mesmo, para perder os compromissos, para perder boas oportunidades, para perder entrevistas de emprego, para perder isso ou aquilo, para perder coisas importantes. Por que isso acontece com o Fernando? Então vai muito além do aprender a lidar com aquele momento, que é pontual. Vai muito mais profundo. Vai num processo existencial, vai num processo de passado, às vezes de vidas passadas, de propósito de vida atual, de propósito de vida e missão futura. Então, olha como a gente amplia a questão, olha como a inteligência espiritual, ela amplia
a discussão, né? Ela vai muito além do apenas aprender a lidar, que é maravilhoso já, né? Se tinha algo que eu não conseguia lidar e agora eu lido bem com isso, fantástico, eu já desenvolvi. Agora, eu posso desenvolver e expandir esse leque muito mais. Como? Querendo descobrir o porquê que aquilo está na minha situação de vida. Por que que as minhas relações terminam sempre do mesmo jeito? Eu, na minha caminhada como terapeuta, eu lido muito com processos repetitivos, com padrões repetitivos de comportamento e de resultado. Então tem gente que traz para mim, Fernando, as minhas relações, elas terminam sempre do mesmo jeito. Começa assim, uau, eu fico apaixonado, fico apaixonada, aí eu vou lá 3, 4, 5, 6, quando dá 6 meses, a coisa vai esfriando, acaba, a pessoa some, ela nem o WhatsApp mais a pessoa me responde, né? Existe um padrão repetitivo aí. Se essa pessoa tem, e muitas vezes as pessoas, eu pergunto para elas, né? E como que tu lida com isso? Como é que é isso para ti? Não, já aprendi, já desconectei, eu lido bem com a coisa, tá tudo certo. Olha a situação. Essa pessoa, ela tem um algo ali, ela desenvolveu a sua inteligência emocional a ponto de entender que existe esse algo e lidar bem com esse algo sem que baixe frequência, sem que entre em depressão, sem que entre em tristeza. Mas o processo continua acontecendo. Por que esse processo continua acontecendo? Porque ela não aprofundou a questão a ponto de resolver lá na raiz. Aí é a proposta da inteligência espiritual. A inteligência espiritual vai trazer outra pergunta. Ela vai trazer, por quê? Por que as tuas relações acabam sempre da mesma forma, no mesmo tempo, no mesmo prazo, quase sempre? Ou o teu trabalho, por que você sempre tem esse mesmo processo, esse mecanismo de ou a empresa quebra, ou ela muda de cidade, ou um sócio assume a parte e resolve mandar embora metade dos funcionários, justamente na época onde você ganharia aquela promoção. Sempre acontece isso com você? Não, mas está tudo bem, Fernando, eu já aprendi a lidar com isso. Legal. Tua inteligência emocional já chegou num nível interessante de não deixar mais as coisas da vida te derrubarem. Mas vamos ampliar a questão? Vamos trazer a pergunta da inteligência espiritual aí? Por quê? Por que isso acontece? Por que isso está sempre na tua história de vida? E aí quando a gente começa a trazer esses porquês, a gente começa a atingir níveis mais profundos de perguntas. Aí é lógico que a gente vai ter que utilizar os mecanismos que existem aí para que essas perguntas sejam respondidas, né? É o que a gente sempre fala em live, a gente vai ter que entrar para o lado de dentro, né? Silêncio, meditação, conexão com os nossos mentores, nossos guias, conexão com a natureza, leitura, respiração consciente, porque se a gente estiver na distração, não adianta a gente querer fazer perguntas para coisas aprofundadas, para coisas que estão em raízes profundas, e a gente ficar na distração o tempo todo, 24 horas por dia vendo televisão, no WhatsApp, deixa a vida me levar, a vida leva eu. As perguntas nunca vão ser respondidas, né? Mas se você está realmente disposto a achar essas respostas para essas perguntas que têm raízes mais profundas, aí você está começando a acessar, você está começando a estimular a expansão, o desenvolvimento dessa inteligência, que é a inteligência que vai reger os novos tempos. É a inteligência espiritual. Nós estamos chegando na época da humanidade em que a nova Terra será habitada pelo novo humano, né? A nova Terra será habitada pelo novo humano. O novo humano é esse ser humano que tem essas capacidades espirituais desenvolvidas, essa inteligência espiritual desenvolvida. Eu vou listar aqui para vocês 10 características das pessoas que têm um nível de inteligência espiritual interessante, de interessante para cima, tá? Eu vou ler aqui e vocês vão se situando aí, né? Ó, isso tá legal, isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu já estou fazendo, isso aqui eu sou craque, isso aqui eu sou péssimo. Todos nós, são 10 características. Então nem todo mundo tá bem pra caramba nas 10. Em alguma aqui a gente vai penar. Então só isso de acordo com a Dana Zohar, tá? Com essa cientista que trouxe, né, esse conceito, trouxe à tona, trouxe ao conhecimento esse conceito de inteligência espiritual. Vamos lá. Primeira, praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. É o que a gente acabou de falar aqui nesse exemplo, né? Eu quero entender
Por que que eu funciono? Por que que isso está assim na minha vida? Por que que isso acontece de forma tão repetitiva? Por quê? Eu quero saber os meus porquês, né? Isso é autoconhecimento profundo. E eu já falei aqui um monte de vezes em lives, em cursos, para a gente se autoconhecer, é necessário que a gente passe muito tempo com a gente mesmo. Se eu quero conhecer o Homero, eu preciso despender tempo com o Homero. Eu preciso conversar com ele, eu preciso chamar o Homero, vamos tomar um café, vamos trocar uma ideia, vamos fazer uma trilha, vamos tomar um banho de mar, vamos passar o dia junto, preciso conversar contigo. Por quê? Porque eu quero conhecer o Homero. A gente está trabalhando junto, nós temos projetos juntos, e é saudável para eu conhecer o Homero. Mas para eu conhecer o Homero, como o Homero é, como o Homero funciona, o que eu preciso? Eu preciso passar tempo com o Homero. E para eu conhecer Fernando, para o autoconhecimento acontecer, o que eu preciso? Passar tempo com o Fernando. Despender tempo com o Fernando. E tem gente... isso é óbvio. É óbvio, mas tem gente que não passa um minuto do dia consigo mesmo. Que acorda de manhã, nem abriu o olho ainda, já está teia do lado ali na cabeceira da cama, o telefone, já liga o WhatsApp e no instante seguinte ela já está do lado de fora. Ela já foi para o lado de fora. Ela abriu o olho e o primeiro movimento que ela fez foi para fora. E aí se ela segue, ela levanta, escova os dentes, ela correria, liga a televisão, ela pega o carro, vai para o trabalho, ela chega em casa exausta e puf, apaga, e no outro dia ela acorda. Primeiro minuto ela já tateia o telefone, ela faz o mesmo movimento externo, tudo de novo. Quando que essa pessoa vai se autoconhecer? Jamais. Por quê? Porque ela não despende tempo consigo mesma. Não adianta reclamar. Eu não sei o que eu vim fazer no mundo, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Lógico que você não sabe, não vai saber nunca. Você não passa nenhum minuto do dia com você, do lado de dentro, respirando, sentindo quais são os meus anseios, quais são as minhas dores, quais são as minhas expectativas, quais são as minhas perspectivas, meus sonhos, o que faz meus olhos brilharem. Eu não sei, porque eu estou toda hora do lado de fora. Então, esse primeiro item praticam e estimulam o autoconhecimento profundo. E para isso, gente, necessariamente, por isso que eu sempre falo no Alquimia, ponto básico para a gente expandir frequência, expansão de consciência, é silêncio, respiração, meditação. É estar consigo mesmo o máximo que você puder estar. Se você não faz isso, tem gente que não faz e diz assim, eu estou nesse caminho de expansão de consciência há 10 anos. Tá, quanto tempo por dia você fica consigo mesmo? Em silêncio. Sem estereótipo de meditação, em posição de lótus. Pode ser também, mas não precisa. Quanto tempo você fica consigo mesmo? Respirando, olhando uma paisagem, procurando se sentir. Quanto tempo você faz isso? Não, eu não faço, eu não costumo fazer isso, mas eu leio 10 livros por mês, eu faço Sutra do Lótus, eu faço Ho Oponopono, 730 orações do perdão. Mas quanto tempo você fica consigo mesmo? Não, Fernando, você não entendeu, eu já faço 30 Ho Oponopono. Não, você não entendeu. Para de fazer tudo isso. Para de fazer tudo isso, porque isso também pode ser um mecanismo de te manter do lado de fora. E começa a se voltar para dentro novamente. Começa a se voltar para dentro de si. Aí sim, aí não precisa, talvez não precise ler nenhum livro, leia, estude, é bom pra caramba, expandir consciência, ter conhecimento de coisas. Mas a expansão da consciência, a plataforma básica para a expansão de consciência é estar consigo mesmo. É o autoconhecimento profundo. Primeiro ponto ali que a Dana Zohar ela elenca sobre as pessoas que têm inteligência espiritual desenvolvida. Se você não faz isso, gente, então não começou nem o beabá ainda. Tá? Para tudo que está fazendo, para de movimentar o externo e se volta para esse aspecto interno. Tá bom? Número 2. São conduzidas por valores humanos. São idealistas e creem na vida. Bom, eu acho que isso é... Todos nós que estamos aqui, eu acho que a gente tem essa pegada, né? Desse idealismo, de querer mudar o mundo, de querer... Às vezes a gente até se prejudica por isso, né? Que a gente não consegue perceber o limite, a linha divisória entre ajudar o mundo, né, tornar o mundo um lugar melhor e tomar a dor das pessoas para si. Né? A gente faz uma confusão às vezes, então a gente pega uma coisa do filho, do vizinho, do amigo e a gente quer carregar aquilo que não é nosso, a gente se prejudica e prejudica aquela pessoa. Justamente porque às vezes a gente tem essa segunda questão aqui muito forte, né, no nosso sistema de crença, valores humanos, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa prestativa, ser uma pessoa bondosa, ser idealista, acreditar na vida, acreditar no bem, na paz, no amor, enfim.
Isso às vezes leva a gente para extremos perigosos. Mas se estiver dentro das linhas, respeitando a linha do saudável, é maravilhoso, né? É um requisito para a gente identificar uma inteligência espiritual desenvolvida. Número 3, tem capacidade de encarar desafios e utilizar as adversidades a seu favor. Então, se confunde aqui um pouco com a inteligência emocional, né? É a gente olhar para uma situação onde a grande maioria das pessoas diz assim, caraca, ferrou, não tem o que fazer. Não, a gente usar aquilo como, o que eu posso utilizar desse contexto para melhorar, para me desenvolver, para me aprimorar naquela outra questão, né? Esse item 3, ele tem muito a ver com ressignificar, aquela palavra que a gente usou lá no item da inteligência emocional. 4, são holísticas, têm a visão do todo integrado e a percepção da unidade. A pessoa que tem a inteligência espiritual desenvolvida, ela consegue perceber o todo e ela consegue perceber o um. Ela consegue perceber aonde cada um se manifesta de forma específica, de forma individual, e ela consegue perceber e identificar que essas consciências individuais fazem parte de uma consciência coletiva. E ela consegue aplicar isso na vida dela também. O conceito de holístico, né? Aquela coisa, sou holístico. Bonito, teve uma época que era moda falar isso, né? Eu sou holístico, né? Mas você cuida do seu corpo? Não, nada a ver, cuidar do corpo. Eu sou holístico. Tipo assim, holístico é uma coisa uau, né? Fadas, duendes e borboletas coloridas saindo do cabelo. Holístico é holos, todo, inteiro. Então, se você é holístico, né, para seguir aqui o item 4, você tem que cuidar de todos os seus corpos, de todo o seu sistema de corpos. A começar pelo físico. Se a gente não consegue cuidar daquele que dói, aquele que sente dor, aquele que sente frio, aquele que precisa descansar, aquele que se machuca, enfim, aquele que sente prazer, aquele que sente desejo, aquele que está aqui e agora, que a gente consegue vivenciar e sentir, você acha que a gente vai cuidar de verdade dos corpos sutis, que a gente nem sabe, a gente sabe vagamente para que eles estão ali, como que eles funcionam? Não vai, né? Então, as pessoas que têm a inteligência espiritual desenvolvida, elas são holísticas, elas cuidam do seu corpo. Então derruba esse mito aí de que o fulano de tal que está lá meditando na montanha e ele come qualquer coisa que dão para ele do lixo porque ele já desapegou do corpo, ele não precisa mais cuidar do seu corpo, ele está confuso, na verdade. Ele não entendeu ainda o que é a visão holística, ele não entendeu ainda que ali existe um templo físico que precisa ser idolatrado como um presente divino, como um receptáculo da energia, da luz e da vida divina. E esse receptáculo precisa ser cuidado, venerado, cuidado, acariciado, mimado. E aí eu vou estar dentro dessa descrição do holístico, né? De um ser humano espiritualmente inteligente. Se eu tô, não tô nem aí pro meu corpo porque eu sou holístico, já começou tudo errado, né? Baita de uma viagem, baita de uma ego trip, né? Ego trip espiritual. Gente, se tem uma coisa que às vezes a galera acha assim, na política tem muito ego, no mundo da arte, do cinema tem muito ego, no mundo da música tem muito ego. Gente, se tem um lugar que tem ego, caraca, é nessa coisa de expansão de consciência que a gente vive. E tem muita ego trip por aí, né? Eu sou diferente, então eu sou desapegado, eu não cuido mais do meu corpo, porque cara, não é desapegado, tu é confuso, tá confuso, vai estudar tudo de novo, vai voltar lá para as séries iniciais da expansão da consciência que você não entendeu, tá? E ela coloca isso como um dos itens de uma pessoa espiritualmente desenvolvida, né? Inteligência espiritual desenvolvida, ser holístico. Holístico é cuidar de todo o seu corpo, todo o seu sistema de corpos. Integrar o todo no um e o um no todo. Isso é uma visão holística de um ser humano, de uma energia, de uma consciência e de tudo. Número 5. Celebram a diversidade como fonte de beleza e aprendizado. Só esse número 5 aqui dava para fazer uma live, né, gente? Porque o que mais tem hoje é o desrespeito às diferenças, né?
o desrespeito às diferenças no sentido da sexualidade, no sentido político, a gente vê muito hoje, étnico, gênero, enfim, gente, é um desrespeito assim, e muita militância que é muito mais desrespeitosa, que veste uma capa de respeito e de reivindicação dos meus direitos, né? Existe uma confusão danada nisso. Então, respeitar a diversidade nada mais é do que a gente respeitar a vida, independente da forma como ela se manifeste. Hoje a gente estava gravando, eu e o Homero, e aí a gente estava passando por uma trilha ali, e a gente estava trocando uma ideia filosófica, né? E a gente estava falando sobre vida, a origem da vida. Eu citei um livro para ele que é muito legal, Do Átomo ao Anjo, tá? Fica uma sugestão de leitura aí. E eu expus para ele essa minha ideia com relação à vida. Tudo é vida, essa folha é vida, aquela pedra é vida, o mar é vida, a tartaruga é vida, aquele cara ali é vida, aquela mulher é vida, eu sou vida, o meu cabelo é vida, aquele banco é vida, a nuvem é vida. Tudo é vida, que se manifestam de formas e em densidades diferentes. Quando eu tenho realmente esse entendimento do todo, não precisa eu defender nada, porque tudo é vida. E é lógico que se tudo é vida, tudo é sagrado. Então o respeito à diversidade está intrínseco na ideia de quem respeita tudo como vida. Tudo como vida, tudo como aspecto divino, né? Precisa dizer para uma pessoa que tem essa reverência à vida e que sabe que a vida está manifestada em todas as formas, respeita as diferenças. Mas é lógico, esse sentimento já está intrínseco em quem tem essa visão sobre a vida, sobre a sacralidade da vida e a diversidade da manifestação divina em todas as formas. Número 6. 1h01, vamos lá, até 1h10, 1h15 a gente finaliza, tá? Número 6. Tem independência de pensamento e comportamento. Isso aí é uma coisa que a gente vê bastante agora aí acontecendo, né? As pessoas que têm mais autonomia de pensamento e independência, elas estão reagindo de uma forma diferente do que as outras pessoas que têm uma tendência de aceitar as situações de forma mais passiva, vamos usar esse nome, né? Aí é lógico que a inteligência emocional também vai nos trazer o desafio de viver essa, às vezes, discordância que a gente tem com coisas que acontecem de uma forma inteligente, de uma forma elevada, de uma forma não a estimular oposições, não a estimular guerras, não a estimular conflitos, mas dentro disso tudo, e apesar de tudo que está acontecendo ser extremamente desafiador para mim, por exemplo, que sou uma alma livre, eu lidar bem com aquela situação e não alimentar mais nenhum conflito, nenhuma separação, nenhuma dualidade. Pelo contrário, eu utilizar tudo que está acontecendo e continuar um trabalho de unificação, de consciência de que todos somos um só, independe de que lado nós estejamos, do que a gente acredita, né? Então, essa ter independência de pensamento e comportamento é uma marca das pessoas espiritualmente inteligentes, né? Mas isso nos leva para um outro compromisso. Saber lidar com essa independência de pensamento e de comportamento de uma forma a entender que nós vivemos na coletividade. E não assim, eu sou independente, eu penso assim, eu ajo assim, goste quem gostar, esteja comigo quem estiver, e Paulo, isso é um problema teu se tu pensa assim, se tu age assim, eu não tenho nada a ver com isso. Opa, aí já não é inteligência. Aí é uma falta de coerência, uma falta de empatia para alguém que está dividindo um espaço comigo, para alguém que está dividindo uma questão específica comigo, né? Então, ter independência, autonomia, posicionamento é uma coisa. Ser dono da verdade e não querer saber o que o outro que está convivendo com você sente e pensa e como ele funciona a respeito daquilo é outra coisa. Tá? Então, cuidado com esse independência, pensamento e comportamento, posicionamento, poder pessoal acima de qualquer coisa. Tá? É bem fácil confundir esses conceitos e criar conflito a partir de estereótipos, escondido atrás de um rótulo de eu sou empoderado, eu sou verdadeiro, né? Aquela coisa que eu já falei em live, obrigado, Mero. Aquela coisa que eu já falei, acho que em live, em curso, se a tua verdade ela for causar dor,
tristeza, ela for baixar a frequência de alguém, se ela for baixar a autoestima de alguém, faça o favor de segurá-la para você. Ninguém precisa saber dela, tá? Agora, se ela for para dar um feedback, para melhorar aquela pessoa de forma proativa, de forma positiva, se aquela pessoa perguntar, se tiver contexto para isso, se ela for edificar, disponibilize a sua verdade. Se for para maltratar, para fazer a sua verdade prevalecer, para você se sentir bem, faça o favor de ficar com ela para você. Bom, número 7. As pessoas espiritualmente inteligentes, elas perguntam sempre por que e para quê. Elas são agentes de transformações. Volta lá no exemplo que eu dei da inteligência emocional no paralelo que eu fiz, né? Ok, isso aconteceu, eu aprendi a lidar com isso. Mas por quê? Para que isso está na minha vida? Por que isso aconteceu? E por que aconteceu de novo? Elas querem saber as raízes mais profundas daquilo. Por quê? Porque são agentes de transformações. Elas querem entender o porquê que aquilo acontece de forma repetitiva, para elas poderem transformar aquilo na vida delas e na vida das pessoas que ela convive. Tá? Número 9. Tem espontaneidade de gestos e atitudes que são equilibradas emocionalmente. Gente, espontaneidade é uma das principais marcas de uma pessoa espiritualmente inteligente. Por quê? Porque ela já entendeu que ela não está aqui para representar uma peça. Que ela está aqui para viver 100% a sua plenitude, a sua verdade, a sua vida, os seus desejos, os seus anseios, os seus gostos, as suas sonhos, suas perspectivas, manifestar a alma que grita ali dentro dela, né? Para que ela exerça uma profissão. Quando a gente não tem essa inteligência espiritual ainda desenvolvida, a gente aceita muitos papéis que não são nossos. A gente aceita representar uma peça que nós somos os autores de uma autobiografia. Só que o problema é que a autobiografia não é nossa. A gente está sendo o ator da autobiografia de alguém que não é a gente. Aí que mora o problema, aí que reside o sofrimento. E a gente consegue fazer isso durante algum tempo. Eu acho que todo mundo já fez. Eu já representei essa peça. A gente consegue durante um tempo. A gente não consegue por muito tempo. Depois de um certo tempo, representando a peça, a autobiografia de outro ser humano, o nosso interno começa a gritar. E ele vai gritar de várias formas. Ele vai gritar em forma de uma descompensação emocional, de um estresse, de uma baixa autoestima absurda, de uma doença física, de uma doença emocional, de uma angústia, de uma ansiedade, de uma depressão. Ele vai gritar, em algum momento ele vai gritar. Se você continuar representando a peça de teatro que você não é o personagem principal, em algum momento o teu sistema por inteiro vai gritar. Ele vai gritar de formas diferentes para pessoas diferentes, mas ele vai gritar, tá bom? Então, espontaneidade de gestos e atitudes é tudo. É tudo. É uma marca essencial de uma pessoa que está com uma inteligência espiritual desenvolvida. E se todos nós estamos, né, como todos nós aqui com certeza estamos dentro dessa proposta de desenvolver a nossa inteligência espiritual, é uma sugestão que fica aqui. Estimula a sua espontaneidade de atitude, de comportamento, né? Quem é você realmente? Como você age, como você sente de verdade em relação àquilo, não como você quer parecer perante aquelas pessoas, aquele público, né? Como que é de verdade, de fato, o seu funcionamento. O que está rolando aí dentro, sem máscaras? Sem máscaras é uma boa por um momento. Sem máscaras, o que acontece aí dentro, né? Quando você se depara com uma determinada situação, né? Ou você está sempre, cotidianamente, fazendo aquela cara de paisagem, está tudo bem, não, eu sou assim, eu sou zen, eu não me deixo, eu não me afeto por nada disso. Até que ponto isso é verdade, é espontâneo, é real, é verdadeiro, ou até que ponto isso é uma farsa, é uma máscara para esconder, para te trancafiar dentro de ti mesmo. A energia trancada dentro de si é uma panela de pressão, onde a energia fica toda ali. Em algum momento aquilo vai explodir, se você não desligar a panela. Tá bom? Número 10. São sensíveis, fraternas e compassivas.
acho que meio óbvio, né? Uma pessoa que desenvolveu inteligência espiritual, que tem uma inteligência espiritual desenvolvida, ela vai ser compassiva, ela vai ser fraterna, ela vai ser sensível, ela vai ter sensibilidade com as pessoas que convivem com ela, com uma situação. Por exemplo, muitos de vocês aqui têm uma capacidade sensitiva, né? Tem médios de psicógrafo, tem mediações de várias formas, né? Dos mundos suprafísicos para o mundo físico. Traduções de mensagem, né? Muitos de nós, eu acho que uma das mais comuns é essa sensibilidade, essa capacidade sensorial de sentir ambientes. Eu sempre tive isso e comecei a entender isso de uns 10 anos para cá, né? De chegar num lugar e me sentir ou alegre, ou angustiado, ou triste, ou preocupado, ou eufórico, ou em paz, pelo simples fato de ter entrado dentro de um espaço fechado, por exemplo, dentro de uma egrégora específica, né? Aquilo já era os meus níveis de sensibilidade me mostrando que eu tinha essa capacidade de sentir, né? Sensória, mas eu não sabia lidar com aquilo, eu não sabia o que fazer com aquilo, eu não sabia nem identificar aquilo, né? Hoje está bem claro. E eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, né? Eu tive também aquela pira, mas qual é a minha capacidade? A gente tem aquela coisa, né? Todo mundo é médium, tem essa frase, essa máxima, né? E realmente todo mundo porque todo mundo media coisas, ou alta frequência, ou baixa frequência, ou mensagens psicografadas, ou mediúnicas, ou enfim, canalizações, todo mundo media coisas de um lado para o outro lado, do extrafísico para o físico, né? Qual que é a minha capacidade mediúnica? As pessoas querem muito saber disso, né? E eu acho que a grande maioria das pessoas tem essa capacidade sensória, muitos mais desenvolvidos do que outros, lógico, né? Mas se você parar para perceber, lembrar dos seus históricos, assim, de relacionamentos, lugares que você frequentou, provavelmente você vai perceber, vai lembrar, ou isso pode estar muito presente no teu dia a dia hoje, de situações que você vive, um lugar que você vai, sempre que você vai lá naquele lugar, ou que você vai tomar um café com aquela pessoa, você se sente daquela maneira. Você vai para casa daquele jeito, ou mais feliz, ou mais em paz, ou mais agradecida, ou aquela pessoa que você vai sempre tomar um café com ela e sempre dá um negócio no estômago, você vai para casa e só quer dormir, porque aquela pessoa de repente fez uma sucção de energia fantástica, né? Um processo de vampirização ali, e na grande maioria das vezes esse processo de vampirização não é consciente, ele é totalmente inconsciente, tanto para quem está vampirizando como para quem está sendo vampirizado. A grande maioria delas acontece, dessas interações acontecem de forma completamente inconsciente. Mas, se a gente começar a prestar atenção nisso, a gente vai perceber que a gente tem uma sensibilidade muito mais alta do que a gente já imaginou, do que a gente imaginou em algum dia que a gente poderia ter. E aí, a partir do momento que a gente começa a perceber isso, começa a identificar lugares, padrões, pessoas. Tem lugar hoje que para mim era normal frequentar e hoje eu escolho não ir mais. Ponto. Eu escolho porque eu já sei que eu tenho um grau de sensibilidade alto e eu vou captar tudo. E a sensibilidade é aquela coisa, né, gente? Tem gente que fala assim, eu gostaria tanto de ter essa sensibilidade que o fulano de tal tem. Sensibilidade, ela serve para os dois lados. A pessoa sensível, ela é sensível, ponto. Ela é sensível para anjos, seres de luz, mentores espirituais. Não, mas ela também é sensível para arconte, né? Aquelas energias trevosas, para obsessores, para a energia de lugares que tem baixa frequência. Ela é sensível, ela é uma antena. A antena capta o que está em volta. Sensibilidade não é seletiva. Eu sou sensível para coisas maravilhosas e não sou sensível para coisas ruins. Não existe isso. Não existe antena que faz distinção de onda. Elas captam as ondas que estão no ambiente. É isso. Tá? Então, e boa parte de nós, consciente ou inconscientemente, dessas pessoas que estão aqui na live, tem essa sensibilidade aguçada. Então é legal você começar a perceber isso, você começar a entender isso.
como que você funciona nesse ambiente, naquela informação ou naquela informação, né? Aí você começa a identificar e aprender a jogar com essa tua alta sensibilidade, de forma a não te prejudicar mais, a não te jogar toda hora o trabalho que tu faz no dia a dia para elevar, para expandir teu campo, para expandir tua frequência, a não jogar isso no lixo num café com alguém. Ou indo lá num lugar porque os teus amigos insistiram para que tu fosse, tu não queria ir, mas tu foi, senão tu ia passar por má ou por antipática. Hoje, gente, eu prefiro passar por antipático do que ir lá e jogar todo um trabalho que eu faço dia a dia para estar bem fora, numa hora, em meia hora. Simples assim, isso é comprometimento comigo mesmo. É um comprometimento com o meu processo, com o meu caminhar. Às vezes eu tenho um grupo de amigos que, vem cá, vem aqui na minha casa, tá rolando uma festa, aniversário do fulano de tal, tá, não sei quem. Aí aquilo já mais ou menos já conheço a egrégora da galera, o que rola, já começa a me dar aquele, não vou. Valeu, obrigado pelo convite. Por que tá com visita? Não. Tá ocupado? Não. Tá doente? Não. Então por que tu não vem? Porque eu não quero. Simples assim. Eu prefiro ficar na minha casa. Eu tô aqui lendo na minha casa. Eu tô aqui, vou ver um filme, vou abrir um vinho, vou ficar aqui. Mas tu vai ficar sozinho? Sim. Posso? Posso me dar esse direito de ficar na minha casa, tomar meu vinho, assistir meu filme? Né? Mas isso é visto como Aí eu já ouvi isso, né, no meu ciclo de convívio lá que eu tinha antes, amigos. O Fê mudou, ele tá meio diferentão, ele tá meio assim, agora ele tem esses papos aí. Eu mudei mesmo, gente. Mudei mesmo e vou mudar cada vez mais. E me encontrar daqui a 1 ano já é outro Fê. E daqui a 10 anos nem se fala. Por quê? Porque eu estou num processo diário, contínuo de expansão de consciência. Só que faltava isso eu não mudar. Isso não trazer resultado nenhum. Então eu mudei mesmo e vou continuar mudando e tomara que todos nós continuemos mudando mais e mais, ano após ano, indo para estados mais elevados de consciência. Meus amores, eu já relatei aqui os 10 itens de uma pessoa espiritualmente desenvolvida, uma inteligência espiritual desenvolvida. A live hoje já está em 1 hora e 17 minutos, mas já deve ser quase 10h30, porque ela caiu, voltou, né? Então eu vou finalizar por aqui. Foi uma alegria estar com vocês. Foi uma live assim, a gente lancei o meu livro, que acho que nem todos sabiam que eu estava com o 3º livro pronto, né? O Lado Espiritual do Sucesso. Nesse livro vão ser abordadas essas 3 inteligências que eu citei, né? En passant aqui, nessa 1 hora e pouco. E no primeiro capítulo e os outros 9 capítulos eu vou aprofundar em outras coisas, em outros aspectos que trazem esse componente espiritual da obtenção do sucesso. Esse sucesso verdadeiro, a plenitude, a alegria, a paz, a saúde física, emocional, mental, espiritual, financeira, relacionamentos sociais, relacionamentos afetivos e a plenitude como um todo. Tá? Isso vai estar nesse 3º livro, Lado Espiritual do Sucesso, que eu vou lançar entre os meses de abril e junho, mais ou menos. Tá bom? Galera, beijo no coração de todos. Essa semana nós temos Consciência de Lira. Estava falando com a Vanessa, com a Van agora há pouco, antes de começar a live. Ela falou que tem 3 vagas para imersão ainda, tá? Então, se alguém aí tiver pendurado lá, não sei se vou, não sei se não vou, faltam 3 vagas. Provavelmente essas 3 vagas, elas vão fechar amanhã no início da manhã, e a gente vai aceitar inscrições até amanhã à noite, tá? Até amanhã, por volta das 10 da noite, na sexta-feira a gente já fechou as inscrições. Então, quem tiver pendurado aí, se apresse, porque essa imersão vai estar fantástica, imperdível, giro de botão, transformação total, como sempre é nos Consciências de Lira. Tá bom, galera? Beijo no coração. Quarta-feira que vem nós estamos aqui novamente com o Papo de Quarta, às 21 horas. Eu espero vocês. Gratidão por ficarem comigo aqui até agora. Vocês são lindos, maravilhosos. Eu amo cada um de vocês. Tá bom? Beijo, beijo, beijo grande. A galera quer dar beijo. Os beijoqueiros querem dar beijo pra vocês. Vem. Aqui. Beijo. Aí.
Valeu, galera. Tô bem ancorado, né? Fala a verdade. Beijo no coração. Até mais. Senhor Fernando, Seguinte, senta aqui que nós estamos conversando cúpula contigo. contra ti agora. Fala, irmão. Não vai pegar a estrada, bicho. Não vou? Cara, pela tua cara eu tô preocupado, hein, bicho. Tô cansado, né, cara? Cara, Não assim, vai ó, Fê, pegar a estrada. porra, eu chamei uma merda desse cara. Vou dar real, eu não gosto de mentir, tu sabe? Feliz, qual é a necessidade de tu tá lá hoje? Por quê? Nós vamos te levar, o Fê vai querer pegar a estrada, BR-470. Tu sabe que é cheia de desvio, é preta, Sim. bota um desvio. Tu, cara, tu tinha uma hora que tava na live.